Otim, Isapé e Andetaba, Ixé-Açó, esse Jaci, Oi, Petibó, Ixé-Açó, Xeobi, Tupã, em Andetababi. Boa noite, muito obrigada por terem vindo. A gente está começando um ciclo de palestras, que o tema é a morte e o luto. Esse primeiro, com o Cazé, a gente teve uma dificuldade de divulgação, foi um pouco em cima da hora, mas vai ficar disponível online no YouTube. Então, se vocês gostarem, divulguem, em breve eu devo colocar o link. Esse projeto chama Memento Mori, Memento Vivere, é um projeto que foi contemplado pela 16ª edição do Prêmio Zé Renato, e ele começa efetivamente no dia 26 de julho de 2022, quando meu pai morre. Meu pai, de uma hora para outra, foi hospitalizado, faleceu, ninguém estava esperando na família, e em cima dessa dor profunda e de uma falta de entendimento de como lidar com ela, porque a gente não fala sobre a morte, eu escrevi esse edital e ele foi contemplado. E a grande questão desse edital é trazer à tona, trazer para as conversas cotidianas, para a mesa do jantar, o assunto da morte. Porque quando meu pai morreu, na sequência, eu percebi o quanto eu não pensava ativamente sobre a morte, não falava sobre ela de forma muito abstrata ou muito estatística, né? Então, a gente viveu uma pandemia e vivemos um período de necropolítica e que a gente falava números, mas parece que não chegava, pelo menos falando por mim, não chegava de forma direta no meu emocional, ficava uma coisa um pouco abstrata. E a morte do meu pai trouxe esse pontapé para eu pensar sobre a morte, não só do meu pai, mas a minha. E tem sido muito rico, tem sido muito interessante. E me deu muita vontade de ouvir perspectivas sobre a morte, porque eu sou ateia, não tenho nenhuma formação religiosa, apesar de ser budista, isso não é contraditório. E no budismo se fala muito sobre a morte, mas na hora que meu pai morreu eu não sabia muito para onde correr. E ninguém sabia, a impressão que eu tinha é que a gente não tem vocabulário para falar sobre a morte. E a frase clássica é: vira essa boca pra lá. É mau agouro. E não é, né? Então, spoiler, todos vamos morrer. E acho que quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente normaliza a nossa própria morte, que eu acho que é a mais difícil de lidar. Então, hoje a gente começa com Cazé, Angatu. Vou ler aqui porque eu cheguei de viagem ontem e eu estou um pouco louca, estou um pouco passada, então eu não vou confiar na minha memória. Então, essa palestra chama Yengara da Encantaria, com Cazé Angatu. E o Cazé, ele é indígena e morador do território Tupinambá, em Olivença, Ilhéus, na Bahia. Pós-doutorado em Psicologia na Unesp, aqui em São Paulo. Doutor pela FAO-USP, mestre pela PUC São Paulo e historiador pela Unesp. É também docente na Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, e no programa de pós-graduação em Ensino e Relações Étnico-Raciais da Universidade Federal do Sul da Bahia. Ele é autor de vários livros, ele trouxe alguns livros aqui. Vão estar disponíveis para quem quiser depois comprar. Também acho que sinta-se à vontade para entrar em contato com o Cazé depois da palestra, né? Muito aberto, muito disponível, muito generoso. A gente tem outras palestras, então hoje a gente vai olhar um pouco para essa perspectiva dos povos originários, principalmente Tupi, que é da raiz que ele vem. Mas a gente vai ter uma palestra com uma rabina judaica, vai ter uma palestra com um monge budista, vai ter uma palestra com uma doutora pela USP em Psicologia da Morte, que eu já quis fazer. Já quero me matricular. E quem está faltando? E uma mulher de traduções Yorubá. Só que a tradição direto da África e não afro-brasileira, né? A gente tem mais contato aqui com Candomblé e Umbanda, mas ela vem direto das traduções africanas. E em breve a gente vai disponibilizar tudo isso no Instagram do espetáculo, espetáculo.criatura. O meu site tem uma página do projeto também, então, e vamos subir tudo no YouTube. E aí, gente, compartilha. Precisamos falar sobre a morte. Tá? Acho que é isso. Eu vou pedir para me falar o tempo, porque senão, como a gente fala, são 523 anos sem falar. A gente começa a falar, a gente não para muito, né, de falar. Então, eu vou pedir para marcar o tempo. Quando faltar uma hora, quando der uma hora, você me avisa, certo?
Então, é uma audiodescrição, né, que nós indígenas fazemos muita mesa junto com as pessoas, né, da diversidade de física, de visualizações, da diversidade de gênero e assim por diante, né, com ciganos e com os refugiados, e por isso que a gente faz uma descrição. Sou indígena, como foi falado, né, não sei se sou da pele, da cor da terra da nossa terra. Nós indígenas temos a pele da cor da terra. Meu corpo está pintado com a tinta do genipapo. Genipapo é uma santa planta, porque do genipapo ela é uma fruta, você come o genipapo como fruta, você bebe o genipapo como licor, e do genipapo verde você faz a tinta. Então meu corpo está pintado com genipapo, com a cor do genipapo, que quando ralado verde ele fica bem escuro mesmo. Uso nas orelhas 2 brincos ou alargadores de rabo de tatu, do sagrado tatu. Já falando sobre a morte de um bicho ou de um ser humano vale tanto quanto as duas mortes. E a gente aproveita tudo. E aí a gente usa o rabo do tatu que a gente teve lá na Mata Atlântica. Tenho colares de sementes, um dente de baleia, uma baleia que mora no litoral, né? A baleia encalhou, então a gente vai lá, pega da baleia, tudo, absolutamente tudo. A gente aproveita da baleia e a gente faz um colar com dentro da baleia, sementes de pau-brasil, mucunã é uma planta sagrada de proteção. Deixa eu ver o que mais. Uso o cocar na cabeça de penas de aves também, olha aí. São aves mortas, encantadas, elas estão aqui presentes nesse cocar, certo? Usa maracá, essa maracá é de cabaça, cheia de fitas, tá certo? Uso jurupati como pulseiras, eu trouxe a pulseira hoje, porque a tinta é fresca e vai sujar as pulseiras de jurupati. E moro numa oca, né? Você está vendo aí, o que não está vendo, mas vou descrevê-la. É uma oca de barro, de madeira, o uca, né? Chama do pau a pique. Ela é do meio da Mata Atlântica, de lá que eu venho, um lugar muito bonito. E viva a Bahia! É de lá eu venho. Então, o tema de hoje a gente sempre começa. Tem gente que assistiu alguma fala minha, a gente sempre começa cantando. A gente canta quando lá na nossa comunidade, a gente canta para Jaci. Nós somos o povo tupi, somos filhos de Jaci. Jaci quer dizer lua, a mãe lua. Então a gente pede para Jaci, para a mãe lua, iluminar o nosso terreiro e cambiar os bichos e a gente também, para que nos permita a fala. Então a gente canta para Jaci e é assim. Eu vou cantar em tupi. No quadro, não sei, muita gente talvez não consiga ver, mas está a versão. Eu não gosto muito de cantar na versão porque não tem tradução. O tupi não tem tradução, tem interpretação. Jaci, aiande, Jaci, mai pé moandi andetaba, Tupã, Otim, Isapé e Andetaba, Ixé-Açó, esse Jaci, Oi, Petibó, Ixé-Açó, Xeobi, Tupã, em Andetababi, Ixé-Açó, esse Jaci, Oi, Petibó, Ixé-Açó, Xeobi, Tupã, em Andetababi, Tabaama, Tupiatã, Tupã, Tabaama, Amapauí, Betã, Tabaama, Tabatupinamba, Tabaama, Tupiatã, Tupã, Tabaama, Amapauí, Betã, Tabaama, Tabatupinamba. Olha, depois captura aqui. Agora a gente começa a roda de conversa.
É assim que a gente pede. Catupituna, eu vou ler aqui, eu vou falar em tupi, talvez depois, talvez para o vídeo, não sei se você precisa, a gente disponibiliza os slides, que não está muito claro, talvez não dê para ler direitinho. Então, catupituna, inimotara, pacatuana, pupeu pacatu. Eu disse boa noite e desejo que tudo bem com todas, todos e todos. Então, o pacatu é todas e todos e todos. Nós não somos binários. A binaridade é uma imposição dos invasores portugueses de 523 anos atrás. Certo, o errado, o bem, o mal, a morte e a vida, o claro e o escuro. Isso já é um princípio básico. Nós não somos nós não temos o sentido binário. Então o pacatu quer dizer ele, quer dizer ela, depende de quem ouve e depende de quem fala. É assim que a gente pensa. A gente sempre cita Tibira, salve João Lins, gostaria que vai estar com o João Lins, escreveu um livro sobre Tibira. Tibira era um índio Tupinambá, do Maranhão, e no século XVI ele foi morto porque ele não era binário. A Santa Inquisição Portuguesa e os dominadores não classificaram o Tibira. Não sabiam se Tibira era homem, ou se era mulher, ou se era homem que era mulher, ou se era mulher que era homem. E mataram Tibira. Tibira é a primeira vítima, né? Amarraram na boca de um canhão e estraçalharam o corpo de Tibira. Jonin, grande poeta, escritor, músico e ator, diretor também, ele tem um livro sobre Tibira. E ele conta essa história. Então, isso já é muito importante para entender essa ideia que não é nossa. A ideia de morte como fim não é a nossa. A ideia da morte como apartando da vida não é nossa, da minha tradição, tá certo? Então, pacatu, para dizer que nós não somos binários. Tibatete, angacatupei, orenguetá, ussessuei, bipei. Nós somos corpos e corpas cheios de vidas. Nós dançamos o tempo todo. Caramãs e monguetá, suí monguetá, Iangará, Tepe e Barurá. Carubá suí, Iapu suí, Caruanã, Tupichuara, Ayangabaú. Rapaz, eu fico retado quando dizem que Ayangabaú é o beco, o córrego dos demônios, das almas penadas. Está vendo? Eles impõem a nós coisas dele. Anhangá, meu nome é Angatu. Anga é a alma, Anhangá é a alma inquieta. Ela não é o bem nem o mal. Ela faz o bem, e como ela desfaz o bem, e ela pode fazer coisas que não te agradam. Tem culpa que os santos deles são caretas. Os nossos são livres. Eles brincam com a gente, eles nos amam, nós amamos eles. Nós temos relações com eles. Então, quando alguém fala para você que é Angá, é o córrego do demônio, não é do demônio, é das almas inquietas. Está privatizado, não está? Ultimamente está. Mas pode escrever o que eu estou falando. Não vai ser privatizado para sempre, porque as almas inquietas estão em torno do rio e elas vão repovoar aquele lugar. Viva o Regabaú. Então nós somos corpos e corpos. Sui Iara, Yanaína. Iara é a deusa das águas, Janaína, deusa das águas. Deusa não. A encantada das águas, a encantada das águas do mar. Caiporã, Caipora, Curupira. Não são demônios. É Netflix, né? Para com isso. Meus parentes, nada contra meus parentes que estão atuando. Mas na minha cultura, Caiporã, Curupira não são demônios. São pessoas, são seres encantados, são seres da encantaria. E Ebacagui, Guaraci, assim. Nós somos seres que estamos conversando com esses outros seres. Olivença, Xembaupaba, Tupinambá, Xembaenamã, Imaracá, Irumumbi, Ibaiapoanã, Iolelei, Raira, Iolila, Iolelei, Raira, Iolila, Olivença é minha terra, Tupinambá é minha nação, e o maracá é o instrumento de luta e devoção, Iolelei, Raira, Iolila, não é um chocalho, é um maracá. Seria como se eu chegasse numa igreja católica e falasse para você, dá esse pãozinho para eu comer, dá esse vinho para eu baritar minha cabeça. Veja só, isso aqui é um instrumento de luta e devoção. A gente brinca, a gente canta o nosso sagrado. Essa divisão do sagrado e profano não é nossa, né?
Eu insisto na ideia que nós não somos primários, tá certo? Então, sou do Olivense, Ilhéus, Bahia, e estamos aqui. Iandê, Iará, Ará, Massuí. Iandê, Iandê, Ará, Massuí, Chucuí, Amor, Ará, Moramanga, Nianã e Ecobé. Nós já somos um outro mundo possível. Talvez por isso muita gente não saiba nada de nós. Ou saiba muito pouco, ou saiba errado. Por quê? Porque nós já somos um outro mundo que é diferente do mundo mercadológico, do sistema capitalista, das imposições, da egofrenia. Nós somos diferentes disso. Nós não somos antropocêntricos. Então, como que eu posso falar isso para aqueles deputados que votaram a favor do marco temporal? Não ao marco temporal. Bom, eles nunca vão entender. Eles nunca vão entender, nunca vão ter esse alcance, tá certo? Nós somos um outro mundo possível. O Cuicaturete. Cuicaturete é uma palavra bonita, viu? É gratidão. Então, a gente é do interior, sou de Ilhéus. Quando a gente chega num lugar, na casa dos outros, chega no casa de vocês aqui, a gente pede a licença e já vai dizendo gratidão. A licença e gratidão a todas as pessoas presentes, a todas as pessoas parentas. Tem parentes hoje aqui na nossa auditório. A Bruna Mon, que fez o convite, a responsável pelo convite, brincadeira. A Bruna está com um trabalho bonito, que é o projeto Memento Mori, Memento Vivere, ou Precisamos Falar sobre a Morte. Então essa fala, ela foi pensada a partir dessa proposta que Bruna nos falou no começo, certo? Ela não fala, ela está com uma peça, né? Chama Criatura, vai estar em exposição aqui mesmo, não é isso? A partir do dia 8, certo? Eu não vou conseguir ler porque eu já vou estar de volta para Ilhéus no dia 6. Então, faz parte desse projeto. A gente agradece também a Amanda, que fez os contatos, e ao Jota está aí, né? A gente agradece pelo contato e pelo apoio a todos vocês. Eu não conhecia vocês, então não sabia o nome. Não coloquei aqui, não conhecia o nome de vocês. Tá certo? A todos vocês. A licença e Cuicaturete a todos que formam e frutificam essa oficina cultural. Primeira vez que eu trouxe a oficina cultural, Oswaldo de Andrade. Macunaíma é nosso, viu, Oswaldo? Mas se para dar um cacete na literatura racista de José de Alencar, credo. Para dar um pau na literatura racista do século XIX, tem permissão, viu, Oswaldo? Mas só para isso, depois nos revoga o nosso Macunaíma. A licença que eu quero a todas as pessoas educadoras, ao povo das artes, né? ao povo quilombola, ao povo negro, à população imigrante, refugiado, de periferia, da quebrada. Eu já morei em São Paulo, morei na quebrada. Minha quebrada é Leste, ZL, vivi um bom tempo na Zona Leste. São Paulo, Piratininga, assim chamamos São Paulo, é terra indígena. Pindorama, Pindoibi, que alguns chamam de Brasil, é terra indígena. E Abiaiala, quer dizer América, é terra indígena. O Brasil é terra indígena. Viu Senado, viu deputados, viu presidência, viu STF, no dia 7 de julho, quando vocês forem voltar no marco temporal, porque dia 7 de julho o STF vai votar e pode derrubar o marco temporal de vez, já tinha que ter feito isso. Pense nisso. Pense que vocês estão aqui de empréstimo, nós não estamos aqui como por sermos originários. A gente pede a licença a todas as pessoas dos encantarias, dos xamãs. Eu sou da encantaria, e é uma coisa interessante, não é religião. Você pode ter espiritualidade sem ter religião, né? E isso é muito custo. A encantaria você não tem texto, você não tem um guia. O xamã você tem os xamãs, né? Os guias. Por isso que eu falo para a Bruna, eu vou falar a partir da perspectiva do povo tupi e da minha formação. A minha formação na encantaria, você não tem texto básico, você não tem um xamã, você não tem um guia. Você tem as parteiras, você tem os pajés, os anciões, você tem as crianças, que são portadores de sabedorias ancestrais. A encantaria, você não tem orientação de onde vem, você sente no meio da mata, no meio da natureza, por isso que é diferente. Então, mas a gente respeita ao povo do xamã. Eu digo isso porque por vezes, viu, Bruna, as pessoas falam, Casé, você usa ayahuasca? Eu falo, não. Nossa, você é indígena, você tem que usar ayahuasca. Então, você vai me ensinar a ser índio, né? Nem todos os indígenas usam ayahuasca, respeitam quem usa. A gente usa jurema, a gente usa o cachimbo. Não vou falar que a gente usa no cachimbo. A gente usa outras ervas sagradas, né? Nem todos usam as mesmas coisas. Nós indígenas não somos iguais.
Nós somos iguais na defesa da natureza, na espiritualidade e na proteção, mas nós temos diferença. A gente pede a licença ao povo dos terreiros, povo de santo, um povo de todas as religiosidades. Muito legal isso que você vai fazer, ouvir as religiosidades. A de todas as religiosidades e religiões, a pessoa pode ter religiosidade sem ter religião, pode ter espiritualidade sem ter religião. Há todas as religiões esses que não venham tentar nos converter. Se vem tentar nos converter, não venha não, fica onde está. Aqui nessa casa, ninguém quer a sua boa educação. No dia que tem comida, nós comemos comida com a mão. Volte lá, volte para o seu lugar. Então, a gente respeita. Então, saravá para quem é saravá, amém para quem é amém, axé para quem é axé, motumbá, o quero, o ogunhê, o buntum, o odoiá, auere, aente. Pronto, agora eu posso começar. E olha que tem outras saudações, é Bahia, né? Na Bahia, se a gente pedir as saudações, as licenças, a coisa não vai. A gente pede a licença aos nossos anciões. Os anciões são portadores de saberes. A pessoa envelheceu vir ancião, caseiro? Não. Não é funcionário. Está envelhecendo e não vai envelhecer com nenhuma sabedoria, né, Maluf? Envelhecer não significa virar um ancião. Né? Envelhecer, a pessoa pode envelhecer e ser um envelhecimento qualquer, mas alguns envelhecem com sabedoria, tá certo? Então a gente pede a licença dos nossos anciões, anciãs, nossos Morobixaba. Esse é da minha aldeia, cacique Gildo, grande Gildo, Morobixaba. A gente não tinha cacique, mas eu não vou entrar nessa história. Nem todos os povos tinham cacique, tá certo? Tínhamos Morobixaba. As Cunhã, que são as mulheres, seres de encantaria, com certeza. Os Curumins, as cunhatãs, as crianças são seres de encantaria. A gente canta para as crianças assim: passarinho tá cantando, oi, passarinho tá cantando, seu canto bonito, bebê. Um dia a gente esteve lá na escola da Adriana Petrô Itari, a gente cantou com as crianças da escola dela, que a gente acha que a criança é um ser totalmente sagrado, né? E os bichos são seres, nós não somos antropocêntricos. Por isso que não era antropofagia o que nós fazíamos. A gente vai tentar passar um vídeo hoje em que eu falo sobre antropofagia. Mas não era antropofagia nem canibalismo. A gente não fazia isso. Né? Então, por quê? Porque para nós, essa jabuti, eu estou pintado com a pintura do jabuti. Eu estou fora do meu lugar, né? O jabuti, ele é um ser que é igual eu. Eu quero ser igual a ele, na verdade. Ele não tem pressa, anda devagar e carrega a casa nas costas. E não trabalha. O ideal é uma inspiração de ser uma vida, tá certo? A gente pede a licença aí e falou já da morte. Aqueles parentes que já foram, né? E aí eu passo um vídeo no comecinho, ainda não era exposição. Quer ir mais, vamos embora. Lá quando a gente morre, né? Quando alguém deixa essa forma física, alguns chamam isso de morte, nós chamamos de encantaria, a gente bebe, a gente come, a gente vela o corpo. Sabe o que velar o corpo? É colocar a vela, aquela vela grande. Por que velar o corpo? Para saber se a pessoa morreu mesmo. Morreu no estado físico. É aí que vem a ideia de velar o corpo. Quando a pessoa deixou essa forma física, deixa de respirar, de bater o coração. Em terra, você está dando a chance a ela. Talvez aquilo seja um momentâneo. Então, por isso que a tradição de velar o corpo. A gente vela o corpo, um dia, de vez em quando até 2 dias. E já vai tomando uma cachaçinha, vai conversando com os amigos, toqueiros antigos. Então, a gente pede a licença aos parentes que foram, sair Mascarrado. Eu me emociono porque ele é meu filho espiritual, né? O Mascarrado não sabia nem ler e escrever, ele estava no crime, foi preso, levou cadeia, ele fazia as coisas, ele falava, fazia as coisas errado. Aí ele entrou no movimento indígena, ele morava nas periferias de Ilhéus, ele entrou no movimento indígena e falava assim: Casé, sabia ler nem escrever. Se a gente não destruir o capitalismo, a gente não vai ter paz não, meu parente. E o Mascarrado, ele pregava em armas para fazer a resistência. E talvez esse, entre aspas, tenha sido o erro dele. Ele foi esquartejado, né? Ele foi morto com facão cortado no pescoço, os 2 braços. Né? O Mascarrado tinha atitude de grande guerreiro, sempre trago ele presente. Não morreu, o Mascarrado está aqui, né? Está aqui com a gente, no espírito da luta. Gigi, também da minha aldeia. Casé, ele é negro. Pois é, eu sou indígena da Bahia.
Na Bahia nós temos indígena negro. Esse aí é o pai de Gigi, morreu por falta de saúde pública, falta de cesárea. A menininha Carolzinha, também menina indígena, morreu também por falta de assistência médica. Parente Paulão, Luizão, tomou 2 tiros nas costas. Todo o território está em disputa, viu, gente? Eu moro num território que não foi demarcado ainda. Quando a gente fala do marco temporal, é o que a gente fala, é que não tem... Na prática, significa o quê? O que foi votado essa semana a favor do marco temporal. O que significa? Que a gente morre. Libera a morte. Né? Qual que é o sinal que você vai dar para os pistoleiros em área de disputa? Nosso território não está demarcado. A gente fez a autodemarcação. O que é autodemarcação? A gente vai retomando o que é nosso. 80% do território do Tupinambá, a gente vai nas fazendas e pega o que é nosso. A gente está retomando. Certo? E se não tendo marco temporal, a gente cai na ilegalidade. Caindo na ilegalidade, mesmo que não caia na ilegalidade, a pistolagem, os pistoleiros vão vir para cima da gente. É isso na prática, não é só uma questão de jurisprudência, é questão de prática, a gente morre. A gente morre. Quando você coloca uma Cátia Abreu como ministra da Agricultura, a gente morre. Uma Simone Tebet. Isso é uma decretação de morte. E aí sim, Bruna, é morte. Né? Porque não é o que a gente quer. Né? A gente morre porque a gente é frágil. Nós não estamos em... O que eles fazem é massacre. Há 523 anos fazem massacre. Quem faz guerra somos nós. Nós fazemos guerra de resistência. Se um policial ou um pistoleiro entrar na sua aldeia, na sua comunidade, matar você ou alguém da sua família, e se alguém for atrás desse cara, a gente vai receber o dobro, porque ele sabe onde a gente mora. Um dia estava um parente nosso pegando Piaçaba, e aí ele entrou supostamente numa fazenda de um cara. Aí foram lá, a polícia deu uma blitz nele, humilhou ele, pegou as coisas dele e falou: Casé, vamos atrás dele. Falei: parente, eles sabem quem está a sua família, sua filha, sua esposa, o caminho que você faz. É desigual, não existe guerra. Existe guerra e resistência nossa. O que eles fazem são massacres. A gente pede a licença às parentas, Dona Angelina. Olha a cara da Dona Angelina. Talvez não dê para ver pela imagem. Quem cantou, Dona Nivalda, Dona Montara. A Dona Montara, olha só. Por isso que aí sim, ela morreu fisicamente, mas para a gente cantou. Aqui tinha uma grande nação, descoberta pelos brancos para nós, invasão. Aqui não se acumulava nada, tudo era partilha. Mas quem vive da igualdade não precisa da utopia. Olha só, a nossa temporalidade é diferente, inclusive para entender. Você pode morrer fisicamente, mas você encantar, é essa outra temporalidade que as pessoas não percebem. A gente não trabalha com utopia, nem é distópico nem utópico. Nós já somos um outro mundo diferenciado. Então não existe o passado lá congelado, o futuro congelado. Existe o presente do passado e o presente do futuro. Só esse tempo. Né? Então, quando Dona Nivalda encantou, ela morreu fisicamente, mas encantou, ela está presente. A encantaria é estar presente, mesmo com o corpo físico. Eu vou falar de morte. A gente fica... Vitorinha morreu por falta de UTI. Eu fiz uma poesia para ela assim: Vitorinha Cunhatanzinha, tal como um passarinho, encanta a alma de sua família, da pindoba de Olivença, dessas serras do Tupinambá. Voa e canta, pequenininha, será sempre uma passarinha que nos ensina a voar. Eternamente Vitorinha encantará. Em nossos cantos cantaremos a cantiga que os mais velhos ensinaram. Será agora também para Cunhatanzinha, Vitorinha, que nos ensina a voar. Ela morreu fisicamente, mas esse é o sentido da encantaria. Ela está presente, a gente canta, passarinho está voando. Uma outra parente que morreu também, essa eu vou ler que está difícil, chama Letícia. Morreu em 2021 por falta de assistência médica. Brisa das manhãs de primavera, suave sopro, resistente, admirava o urucanzeiro e florindo o urucum. És agora ar fresco das matas, ventilando a luta pela vida, estará presente. Então, essa menina, uma das manifestações que a gente fez quando o marco temporal, teve um carro que tentou
estava junto com ela, né? Bateu na minha perna, por isso que minha perna está machucada ainda, viu? A gente não fala muito, mas para evitar que ela tem um programa físico, né? Para evitar que o carro atropelasse ela, a gente colocou a perna. Mas depois de 2 meses ela encantou, isso em 2021. Mas encantou, é esse o sentido de encantaria. Ela está no sopro, está nas águas dos rios. Para o parente Jair e Isbel. Encanta, encantada arte, originariamente, a arte encantada continuará a encantar. É esse o sentido de encantaria. A morte física, e é por isso que a gente fala que nós não somos binários. Vivo, morto. Não, ela perdeu essa forma física, mas ele vive um ser da encantaria, vive um ser do encantado. No caso do Jairo, né, as pinturas, os quadros e as formas dele pensar, de pensamento. Minha mãe natureza, eles não foram sepultados, eles foram plantados. Minha mãe natureza, para que deles nasçam novos pessoas guerreiras. Quem falou isso foi a esposa de Chicão Chucuru, grande liderança dos povos Chucuru de Pesqueiras, que foi morto, foi assassinado, né, brutalmente. Ele previu o crime, né, tem até um vídeo do Mundo Livre, que é uma banda do Mangue Beat, que mostra o Chicão. Eles vão me matar. E mataram o Chicão naquele mesmo ano que ele previu a morte. E aí, quando no enterro que ele teve, a esposa dele disse essas palavras: Chicão não está sendo enterrado, está sendo plantado. Então, quando a gente pensa assim, não é a morte o fim. Não existe o fim. Existe a continuidade e não é sofrimento. Por isso que a gente bebe. A gente bebe o morto, bebe a pessoa morta. A gente come, a gente conversa. Por quê? Porque eles vão ficar como seres da encantaria. Minha mãe já encantou, né? Então eu converso com a minha mãe com o som da brisa. Meu pai e minha mãe já encantaram. Com a brisa, com a formiga. Aí, mas aonde que ela se manifesta? Então, não tem essa palavra se manifesta. É sentimento. Ela vai, tem essa diferença dos cultos afros, né? A gente não tem essa coisa da manifestação nem da incorporação muito da encantaria. Você conversa com ela em qualquer momento. Em qualquer momento você tem ela presente, tá certo? E quando eu encantar também. Aí quando você encantar, você vai ser uma linda árvore. Talvez eu seja uma mosca. Talvez eu seja uma minhoca. Talvez seja uma pedra. Talvez seja qualquer ser da encantaria, tá certo? E a gente canta assim. Ouvi gemer lá na mata, 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 ouvi gemer lá na mata. Tupinambá é índio guerreiro que Tupã colocou na terra para lutar por nossos direitos e a natureza preservar. A natureza somos nós. Nós não somos, nem éramos e nem seremos dono da terra. Nós somos a terra. Eles nunca vão entender isso. Eles nunca vão entender que nós somos a própria terra. Nós temos essa cor, que nós somos a terra. Porque quando a gente encanta, a gente vira a terra. Está no meio da natureza. É esse talvez o sentimento mais forte de pertencimento de quase todos os povos originários. Nós não somos donos, nós não podemos ser donos de algo que nós somos. Nós somos a natureza encantada. Quando diz Davi Capinal assegurar o céu para não cair, nós temos esse poder, os xamãs têm esse poder. Mas nós aqui, da encantaria, nós somos essa própria natureza que nós estamos. Ouvi gemer lá na mata, ouvi gemer lá na mata. Aí no último domingo de setembro, já está o convite, quem puder ir lá para o Olivença, no último domingo de setembro, tem medo de fazer uma caminhada de 7 quilômetros. Em 1559, Rubem de Sá saiu de Salvador e cometeu um dos maiores massacres, genocídios da história. Chegou em Olivença, ele escreve isso e manda uma carta para Dom João, 1559. Horas dei na aldeia e passei ao fio de navalha, mulheres, crianças e idosos. Por quê? Porque nós revoltamos contra a colônia, contra a colonização em Ilhéus. Ilhéus é uma cidade antiga do século XVI. E aí ele vem matando, e ele escreve isso e manda para o rei Dom João. Anchieta escreveu uma carta, uma poesia para Mendes Sá, um assassino, para um genocida, nobre que elogiava Mendes Sá. O que a gente faz todo último domingo de setembro? Vai lá,
vocês vão ver como vai ser forte. A gente sai andando por 7 quilômetros, porque ele diz: enfileirei os corpos numa distância de uma légua, que daria mais ou menos 7 quilômetros. Talvez ele tenha exagerado, provavelmente tenha exagerado. Ele diz que matou tanto indígena, que daria 6 quilômetros de corpos. O que a gente faz? A gente faz uma marcha. Vamos todos nessa marcha para lembrar o que passou. Vamos todos nessa marcha para lembrar o que passou. Nosso antepassado, que seu sangue derramou. Nosso antepassado, que seu sangue derramou. Ou devolvam nossas terras, que essas terras nos pertencem. Pois mataram e sangrentaram os nossos pobres parentes. É um canto sofrido. Mas vai lá na caminhada. Você vai ver que é 7 quilômetros balançando maracá, rameando. Aliás, quando for em passeata e não indígena, é a coisa mais chata do mundo, né? Fora Bolsonaro. Parece um velório. Parece uma marcha fúnebre, literalmente. Quando você vai numa caminhada indígena, você dançando a maracá, é com a força da alma, com a força dos espíritos, das encantarias, tá certo? Isto já é, em parte, a perspectiva da qual fui criado como indígena do povo tupi em relação ao que chamam de morte, e nós chamamos de encantamento. Então, por isso que nós distinguimos. A morte talvez seja essa coisa física, deixar a presença física, o coração parou de bater e o cérebro de funcionar, mas o encantamento é a alma que fica presente, tá certo? E olha, eu não estou falando por nenhum povo especificamente, nem pelos tupinambás. Esse país tem mais de 305 povos, tem mais de 274 línguas. Seria muita pretensão falar que a ideia de morte é essa para os povos indígenas. Como falei para a Bruna, eu estou falando da perspectiva da qual eu fui criado, na qual eu fui formado, dentro do povo tupi. Minha tradição é do povo chucuru e eu moro com os tupinambás. Não falo aqui nem pelo chucuru nem pelo tupinambá. Eu falo dentro dessa perspectiva da minha criação, tá certo? Antes de a gente perseguir. A gente pede a licença a todas as vítimas. Nós vivemos um genocídio. Né? Esse genocídio e a aprovação, deixa eu mostrar isso daqui, ó. Para quem não está vendo, é uma imagem de uma pessoa negra e uma pessoa indígena se abraçando. Isso dói, eu sei. A gente sofre dores no corpo, né? E eles fazem questão de fazer isso. O que foi votado, o marco temporal, é bionecropolítica do bionecropoder. Explicando. Vou dar agora uma de intelectual. Eu fugi da característica indígena. Bionecropolítica. Biocorpo, necropolítica. A política de dizer qual corpo deve morrer. Necro, bio é corpo, necro é morte, e bio e política é a política. É isso que, quando você aprova o marco temporal, você está criando uma bionecropolítica. É decidir quais corpos podem morrer. Por isso que a gente não aceita, viu, Lula, ser mais moeda de troca. Porque a gente vai morrer. A gente vai morrer. Do bionecropoder. O poder de decidir qual é o corpo que deve morrer. Mas mesmo morrendo, a gente sobrevive. E essa foto aqui é uma foto de um tupinambá negro. Um homem negro que é tupinambá. Isso é encantaria. Mas ele não tem o biotipo de indígena que eu imagino que deveria ter. Pois é, a alma é indígena. Ou o pai ou a mãe é indígena, ou o pai ou a mãe é negro. Ele não nasceu com o fenótipo de indígena, mas ele é indígena, é da nossa retomada, é da nossa comunidade. Os mais velhos reconhecem ele como indígena, indígena ele é. E é isso que é o segredo da encantaria. Uma pessoa negra que não tem o fenótipo do indígena, se autodeclarar, sou indígena tupinambá. Assim como tem na Bahia, quilombo que tem indígena. Só que naquele contexto de quilombo, o indígena é negro. Assim como tem na aldeia, negros que são indígenas. Só que no contexto da aldeia, aquele pessoa negra, aquela pessoa preta, é indígena. Até porque, viu, gente, nós éramos chamados de preto. Até o século XVII, teve o Marquês de Pombal, nas reformas pombalinas, teve uma das medidas que proibia chamar o indígena de preto. Nós somos preto. O português, o que é preto? O que não é português? Né? O preto morisco, o preto africano e o preto indígena, tá certo? Parto do princípio de que são desejáveis e estruturais não só o racismo contra os povos originários, mas também o genocídio e etnocídio.
Então por isso que a gente sabe falar muito da morte e da encantaria. A encantaria é a nossa resistência frente à pulsação de morte. Esse país foi feito na pulsação de morte. Eu tenho que falar essas coisas, não dá para eu falar. Tem gente no Bruno que fala assim, Casé, você pode fazer uma apresentação para mim? Eu falo, depende do que você quer que eu apresente. Eu vou apresentar porque nós vivemos num país que nasceu da violência sobre o corpo feminino. Né? A primeira mulher violentada é uma mulher indígena. Todo mundo fala, quer ver como você sabe disso? Quem não tem na história de vida uma avó, uma bisavó pegar lá só leite de cachorro? Tem uma avó lá sua que é indígena. Estava falando com ela sobre isso. Tem uma avó sua que é indígena. A gente não sabe muita coisa sobre ela. Não é para saber mesmo. É a menina indígena de 13, 16, 14 anos pegar à força, violentada. Né? E aí as pessoas têm a característica do indígena, mesmo que não tenha no fenótipo, mas tem na alma. E aí falam, não, você não pode se assumir indígena. Por que não pode? Você não sabe a que povo pertence. Viu meus parentes da região norte e da região xinguana? No Nordeste isso é muito difícil. No Nordeste são 523 anos com os contatos com as violências físicas, as intolerâncias. Por isso que não dá para falar de marco temporal. O marco temporal diz que quem estava na Terra até 88 pode ficar, quem não estava vai-se embora. Oxente, eles esquecem que no Nordeste, especialmente no Nordeste, antes da Constituição de 88, se você se assumisse como índio, você apanha. Isso aqui é paulada. Aí você vai parar no médico, o médico olha para sua cara, é índio, manda te costurar sem anestesia. Você tem a violência do corpo feminino nos hospitais. Certo? Estou fazendo tratamento aqui da minha pele em São Paulo, que lá onde eu moro o preconceito é grande. Pois bem, existe essa violência. Você não pode. E aqueles que, por vezes, são muito perseguidos, saem da terra, mas não deixaram de ser indígenas. E depois voltam. Isso que eles não têm que colocar 88 como marco. Quem estava na terra até 88 fica, quem não estava não fica. A gente estava. Alguns foram expulsos, outros voltaram. Alguns não conseguiram voltar. Por isso que quando eu falo da migração nordestina, eu falo de diáspora indígena, tá certo? Nós vivemos um enfrentamento do capitalismo. O capitalismo, ele é um sistema de posição de morte. Não temos rancor, mas possuímos memória. Então a gente não vive com rancor. Mataram um parente seu, você vai ficar rancoroso? Tem um parente nosso que não tem uma perna, ele levou um tiro, morou comigo muitos anos, chamado Bijupirá. Ele não tem uma perna, ele levou um tiro, não posso falar isso que dá prisão. Não vou falar por que ele não tem a perna que está sendo gravado. Ele não tem uma perna. Amputaram a perna e ele foi preso, porque ele fez desacato de autoridade. Né? Aí, Del, sem uma perna, ele falava, Casé, um dia eu vou pegar ele. Eu falei, parente, deixa de rancor. Rancor não é a nossa lógica, mas a gente tem memória. O que é seu está guardado, não sou eu que vou lhe dar. O que é seu está guardado, viu, Bolsonaro? Não vou ser eu que vou lhe dar, mas você vai ter, com certeza. Os bandeirantes de hoje são pluralistas de sempre. Né? E sabe o que é interessante, Bruno? No caso dos povos originários, até as nossas mortes são silenciadas. Se eu perguntar, diga o nome de uma liderança negra indígena, negra, da história do Brasil, Zumbi, Gangazuba, Dandara, diga o nome de uma liderança indígena morto na história do Brasil. Os índios resistimos. São páginas e páginas de resistência, tá certo? Chicão Chucuru, Mário Juruna, Piquerobi, Jaguarã, não vou ficar falando os nomes deles não. Recentemente eu fiz esse livro, faço parte desse livro, Índios no Brasil, Vida, Cultura e Morte. E eu tenho um capítulo que eu falo justamente da morte. É interessante isso, né? Você vê que eu dou muita risada, a gente tem que ter uma cara meio que engraçada, que eu não consigo ser de outro jeito, né? Mas a gente fala muito, das minhas palestras, a gente fala muito de morte, muitos dos meus textos é sobre a morte. E eu vou ler um trecho, está nesse livro, o livro está em PDF, viu gente? Você abaixa esse livro, chama Letras e Vozes dos Lugares. Tem textos de indígenas, de pessoas pretas, de candomblé, de diferentes religiosidades. Eu vou ler um parte do meu capítulo. Eu não vou ler, eu vou citar. Eu cito aqui um tal de Jacques Forbes. Jacques Forbes é um historiador indígena norte-americano já morto. Ele escreveu um livro chamado De Colombo à Pandemia Canibal.
antes da pandemia. Ele fala do povo lá da América que chamou o Colombo de canibal. Quem é canibal? Nós nunca fomos canibais. Quem é canibal é Colombo. O Forbes, historiador norte-americano de origem indígena, alguns de nossos parentes originários acreditavam que entre as várias doenças que os invasores europeus trouxeram quando chegaram na Grande Abiaiala, América, figura-se o etico. Etico é canibalismo. A pulsação de morte, de violência sobre o corpo do outro. Ah, vocês não tinham guerra entre a gente? Não é a guerra que eles fizeram. Ah, mas vocês comiam o guerreiro inimigo. Montesquieu, Rousseau disse: não vejo nada de selvagem em se devorar um guerreiro inimigo. Nós na Europa fazemos o quê? Furamos os olhos das bruxas, arrancamos unha de judeu, colocamos o que nós não gostamos vivos na fogueira. Nós nunca tivemos isso. Nós estupramos as mulheres judaicas, as mulheres ciganas, nós estupramos os inimigos. Nós nunca tivemos isso. Essa pulsação de morte não é nossa. Essa pulsação de morte é exterior. Por isso que nós chamamos eles de etico. Forbes explica que o velho etico dos invasores contaminados por essa moléstia se fortaleceu mais ainda na atualidade. O que seria esse etico? O etico seria a egofrenia, o egocentrismo. Esse seria o etico. Isto já é em parte da perspectiva na qual fui criado. Vamos lá. Aí já falei da PL. Eu queria passar o filme. Posso passar o filme? Pode. A gente vai apagar um pouco as luzes agora, que eu vou passar um filme que é um filme sobre antropofagia. Eu vou contar a história desse filme. A história desse filme é que eu fui... Tem alguns bandos tupinambás lá na Europa, né? E aí a gente começou a pensar no resgate deles, tá certo? Melhorou. Pode apagar. Tá ruim aqui, né? Tá vendo que não ruim. Agora tá melhor. Essa é uma moça francesa, era uma brasileira, desculpa, é uma pesquisadora. Agora sim, acho que agora foi, hein? É uma pesquisadora brasileira que estava na França nessa época, fazendo pesquisa sobre os mantos tupinambás do século XVII. Isso é morte. Pegar um manto nosso, que é de dia a dia, sagrado, e deixar lá na França. Aí perguntaram, na Dinamarca, aí perguntaram: ah, mas se trouxesse um manto, vocês teriam condições de preservar? Eu falei: não. Mas ele ia desmanchar. Eu falei: e aí? Qual que é o problema? É do século XVI, ele cumpriu a vida dele. Né? O barbudo é o Daniel, que é do terreiro coreográfico, tá certo? Daqui de São Paulo. E eu estou na minha oca. Conexão com a internet ruim. Aí tá bom. Começa assim mesmo, viu, gente? Essa aí é um pouquinho da minha oca, onde eu moro. Não sei porque eu tenho que usar a internet. Vou pular um pouquinho aqui. É melhor deixar só o som, né? Pronto. Tá ótimo. Posso falar? Pode. Não é Taquara, Pires abaixo, a Doriventa, Iletéus, Bahia, Sul da Bahia, Taquara, quer dizer, bom dia, a Carolina, boa tarde, Pitu, né? Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Na língua tupis, tupinambás, de Olivença. E me botar Opá, Capuana, Opacatu. Eu moro aí. Desejo que tudo bem com todas e todos. Nós estamos aí com a fé dos encantados e a força das energias da natureza. Meu nome é Casé Gatu, Chucuru Tupinambá, estou falando aqui do território indígena Tupinambá de Olivença, no sul da Bahia. Quando nós falamos de ritual antropofágico e de antropofagia, vale a pena só lembrar de algumas coisas logo de início. John Forbes, que é um historiador indígena norte-americano, nos conta em seus livros que os indígenas norte-americanos, alguns deles, falaram, disseram que os invasores, os europeus, assim nós chamamos aqueles que vieram do outro continente, invadiram, ocuparam nossas terras, usaram o nosso povo como invasores, eles sofreram de um grande mal, uma doença que os meus parentes norte-americanos, alguns deles, chamavam de etico. Etico seria o canibalismo, do egoísmo, do consumismo, de querer sempre mais,
tanto em relação às outras pessoas como em relação à natureza. Esse é o canibalismo do capitalismo, da egofrenia. E quando nós falamos de antropofagia, nós não estamos falando de canibalismo, nós não estamos falando de devorar incessantemente a outra pessoa, mas sim ritualisticamente. O ritual antropofágico conta os mais antigos daqui do nosso território. Ele era feito para fortalecimento do espírito do outro, né? Quando os invasores chegaram, e nós estamos aqui falando na beira de um mar, essa é onde Maria. o mar encontra o céu, onde o céu encontra o mar, a gente até canta. Eu subi lá no alto do templo, só para ver a fundura do mar. Eu subi lá no alto do templo, só para ver a fundura do mar. Dança homem, dança mulher, e as sereias à beira do mar. Para nós, essas caravelas que chegaram, eram borboletas vindas do céu trazendo seres bons. Mas o que eles se demonstraram? Pessoas com doença, com estípico, com uma fome cruel de devorar tudo que vinha pela frente. E logo nós ou decretamos, ou eles nos decretaram como inimigos. Isso é um condomínio, um dos condomínios que tem no nosso território. A gente vai tomar com isso aí, irmão. E quando a gente fala de ritual antropofágico, não estamos falando de europeus, não estamos falando desse tipo de gente. É um ritual que nós, os tupinambás, os aimorés e outros povos possuíam de devorar o guerreiro de outro povo ou de outra família. As lutas que existiam entre os meus parentes ancestrais, aquele que fosse levado para a aldeia na luta, que ele foi derrotado, ele seria incorporado pela aldeia, pela comunidade. Por isso que ele ficava às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos, bebia, comia, caçava. Ele era incorporado pela aldeia, né, pela comunidade. Ele tinha relações até com as cunhãs, as mulheres, e tinha filhos na própria comunidade. E depois de um certo tempo, incorporado à comunidade, sendo merecedor de ser devorado antropofagicamente, devorado espiritualmente, ele era encantado. Ele era feito como fosse a morte, mas não seria a morte, né? Seria a morte física, mas não a morte espiritual. Ele era encantado e seu corpo era devorado ritualisticamente, antropofagicamente. Os mais antigos dizem que isso não era um canibalismo, nunca foi um canibalismo, porque não se devorava o outro por um sentimento de vingança, não se devorava o outro para saciar a fome, não se devorava o outro com a tentativa de liquidar o inimigo. Por isso que não é canibalismo. Os mais antigos nos contam assim. O ritual antropofágico era um ritual de respeito ao outro e não de desrespeito. Era um ritual de incorporação da carne e da alma da angara. Era um ritual de respeito ao outro considerado como um guerreiro. Bem diferente do etíquico, da fome incessante, daqueles que só pensam em devorar. É a mesma relação que nós temos com a mata, com o mar, com a pesca. Nós não vamos pescar, nós não vamos caçar. Eu só vou parar para você ver, ela está tirando a mandioca e pegando a maniba. A maniba, a gente não planta mandioca, a gente planta a maniba. Essa é a lógica, a roça indígena. Você pega a coisa para comer, mas faz ela reutilizar, tudo dela vai ser reutilizado. Então aqueles galhos e a folha, ele vai ser replantado para que nasçam novas mandiocas, né? Então, novas manibas. Vamos retirar da mata de uma forma que mate a mata, que mate toda a caça, que mate toda a pesca. Nós só vamos retirar com muito respeito, pedindo a licença às encantadas das águas, pedindo a licença às encantadas das águas do rio, pedindo a licença às encantadas da mata, as caiporas, da jurema. Nós vamos pegar aquilo que é necessário
para a nossa vivência, para a nossa existência. E é esse necessário nos faz nos incorporar à própria mata, às próprias águas, ao próprio rio, ao próprio mar. Por isso que é o ritual antropofágico que permanece. Isso é um ritual antropofágico. Nós estamos devorando a terra, a mata, mas devorando respeitosamente, assim como ela nos devora. Nós incorporamos a natureza nos incorpora. Nós não éramos donos da terra, nós somos a própria terra. A antropofagia, o ritual antropofágico, ele continua vivo no sangue de todos os tupinambás, de todos aimorés, de todos aqueles índios antigos e novos, guerreiros, guerreiras, que vivem da natureza. Por isso que a palavra antropofagia talvez não dê conta, talvez não, certamente não dá conta da profundidade do que fazíamos e ainda fazemos. O antropo, que seria devorar, a fagia, comer um ser humano, ou homem, para nós é muito mais amplo, porque qualquer ser vivo da natureza é nosso irmão, né? Nós fazemos parte dela, nós estamos incorporados a ela. Não se chamaria isso de antropofagia, se chamaria isso de outra forma, de relacionamento. Então, quando eu falo de devorar, não falo de devorar no sentido de saciar uma fome. Quando eu falo de devorar, é de incorporar o outro, e esse outro, essa outra, não é só o ser humano dessa forma física humana. São os seres viventes das águas, do rio e da mata. É uma árvore, um fruto dela, uma sombra, faz parte da nossa encantaria. Quando nós deixarmos essa forma física, seremos parte dessa natureza de outras formas físicas, espiritualmente, andar com a alma. Por isso, o nosso sentido da antropofagia é muito mais profundo do que a própria palavra antropofagia significa. Pensando agora academicamente, eu estou propondo uma decolonização dessa palavra antropofagia. Ela não dá conta do que seria, o que foi o ritual que nossos pais faziam ao devorar o outro guerreiro ou outra guerreira. Essa é a antropofagia profunda. Essa é o sentido profundo daquilo que se chama de antropofagia. E nós seria assim. É por isso que a gente canta assim. Aí entra essa música. Tupinambá, Ecoe, Geará, Ecoe, Ibitaru. Tupinambá vai te pegar, vai te comer. Tupinambá vai te pegar, vai te comer. Tupinambá, Ecoe, Geará, Ecoe, Ivecaru. Ale. Palmas para quem fez o vídeo. É um vídeo de inspiração, né? Que nos inspira. Que aí a gente resume muito isso, né? Porque sempre nós fomos, o povo tupi, fomos considerados como de pulsação de morte, né? Nos atribuíram aquilo que nunca foi da nossa vida, que é morte. Nós não temos a pulsação de morte, nós temos a pulsação de vida. Por isso que o inimigo, o guerreiro, a mata, né? Conforme eu disse, esse tatu aqui tem tanto valor como qualquer ser humano. Como qualquer ser humano. É essa a diferença, né? Quando você vai no mercado e vai comprar um peito de frango, uma carne congelada, aí você está comendo carne morta. Aí é morte. Isso é morte. Quando você cria o seu bicho, cria o bicho, cria as suas plantas, coloca a sua maniba, coloca a sua roça, coloca a sua criação. Você vai matar um bicho, você devora aquele bicho e incorpora aquele bicho. Talvez agora, para quem é macrobiótico, como que chama, vegano, talvez isso não pegue muito bem, né? Mas na nossa tradição, como que era? Vamos supor que você tem um leitão, um porco, você marreta a cabeça dele, pede perdão,
perdão e perde a permissão, mas não mata. Aí vem mais velho e sangra. Ele desmaiado, sem a dor, né? Ele desmaiado. Aí daquele sangue na panela, já coloca os temperos, o cheiro verde, o pimenta, e aí se faz o sarapatel. Isso que é o sarapatel. Você come ele vivo, e o coração você já pica, e na mesma da hora você come. Você está comendo a carne viva, você está comendo em respeito ao bicho. E tudo do bicho, literalmente tudo do bicho, vai ser usado, né? Ou para adubo, né? Ou para adereço, ou para fazer parte do seu corpo, né? Então, por isso que não há pulsação de morte, né? Não há pulsação de morte, e sim pulsação de vida, né? Agora, quando os invasores chegam e aprovam medidas como essa, aí sim é pulsação de morte, né? Eles estão pulsando morte sobre a nossa vida, né? E não tem como falar, né? Esse menino aqui, ó. Esse menino foi morto no ano passado, em setembro de 2022. Menino de 14 anos, os pistoleiros chegaram lá, 4 tiros na cabeça. Para que matar esse menino? Por causa da terra. Então, isso é pulsação de morte. Isso é pulsação de morte, né? E não é a pulsação de vida que nós falamos. Mas, o Casé, você disse que na antropofagia não era antropofagia. Você vê que esse vídeo é interessante, né? Eu usava a palavra antropofagia, mas eu mesmo, quando fui falando durante o vídeo, esse vídeo eu fiquei emocionado, eu vi que a palavra antropofagia não é certa. Antropo é homem, fagia é comer um homem, como se o homem fosse o centro. Eu chamo agora de Angá, alma, Caru. Angá, Caru. Caru, comer a alma. O que nós fazíamos, meus antepassados faziam, era comer a alma. Era devorar a alma. E o guerreiro, a guerreira de outro povo, sabia desse processo quando ele era levado, né? E era feito um grande ritual que, inclusive, aquela que seria morta fazia parte, né? Não é, por isso que é diferente, viu, gente? Né? Pelo Montesquieu, quando Rousseau fala que não vê nada de selvageria nisso, ele fala do que é a dor. De você arrancar a unha, furar os olhos, provocar dor no outro. Isso é pulsação de morte, né? As masmorras, as cadeias, as prisões que são feitas, isso é pulsação de morte, certo? E aí, para já dar o início, né, do nosso fim, quer dizer, eu não vou nem mostrar muito isso aqui para não fazer inveja para vocês. Desculpa aí, eu moro aqui. Quem que já esteve lá, mesmo você já esteve lá, né? Então, tem gente que de São Paulo, quando chega lá em Olivença, fica doido. E eu estou falando sério, né? Eu fiz parte de uma banca, não vou falar da pessoa, mas tem uma pessoa aqui de São Paulo que é doutoranda, né? Ficou doida. Não é um, são várias pessoas. Quando eu estou convidando vocês para ir na nossa caminhada em setembro, mas eu não vou sair do lado de vocês. Por quê? Porque é muito cheio de cor, né? Você chega lá em Olivença, é muito cheio de cor, e é água, né? É água férrea, é a única instância hidromineral do litoral brasileiro de águas férreas é Olivença. Então é muito cheio de vida, muito cheio de cor, e aí a pessoa fica doida, ela vê essas coisas, fica... Esse que eu estou na casa dele, esse que posso falar que ele me permite, Maurício, né? A primeira vez que ele foi lá, eu fico pousado na casa dele, né? Ele ficava andando de lá para cá. Maurício também é ateu, viu, Bruno? Mas então, por isso que quando ela falou do budismo, é um ateísmo de outra monta, né? Até eu lendo, como eu tive um amor com o movimento libertário, eu sou bastante apaixonado pelo ideário libertário, né? Se for para a filosofia política, né? Minha orientação é pelo pensamento libertário anarquista, né? E na Revolução e Guerra Civil Espanhola havia um proposital culto ao demônio por parte de alguns anarquistas como aquele que foi instituído pelo poder de Deus, para desafiar o poder de Deus, simplesmente por isso, por uma lógica de quebra, né? Não por uma lógica de imposição e religiosidade. Aí o Maurício ficava andando de lá para cá. Oh, Maurício, qual que foi, Maurício? Ô, Casé, que a gente tem uma sensação de liberdade. Nossa, aí, tá, Maurício, mas é 1h da manhã.
Mas espera um pouquinho. Bora, Maurício. Mas deixa eu andar mais um pouquinho, Maurício, 2 horas da manhã. Bom, ele ficou até as 4 horas da manhã, andando de lado para cá, para ver o dia nascer. Galo cantou, o dia nasceu. Quem chegou aqui agora? Quem chegou fui eu. Galo cantou, o dia nasceu. Quem chegou aqui agora? Quem chegou fui eu. Eu tava na Jurema, pra que mandou me chamar? Quem chegou aqui agora? Quem chegou fui eu. Quem chegou aqui agora? Quem chegou fui eu. Tava sentado no tronco da Jurema, pra que mandou me chamar? Ô Juremê, ô Jurema, pra que mandou me chamar? Eu bem que não queria vir, pra que você me chamou? Eu sou Tupinambá, eu sou de Aruanda, eu sou. Eu bem que não queria vir, pra que você me chamou? Eu sou Tupinambá, eu sou de Aruanda, eu sou. Eu sou Tupinambá, eu sou de Aruanda, eu sou. Tava no meio da mata, tava no meio da mata. Pra que mandou me chamar? Pra que mandou me chamar? Eu vim foi beber giroba, eu vim foi beber giroba, balançar meu maracá, balançar meu maracá. Reia, 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 reia. Você viu que todas essas músicas a gente fala que a gente não quer sair do nosso lugar. A gente não quer sair mesmo. Eu venho para cá, vai vir com o coração cortado, dolorido. Não porque eu não gosto do Rio Tietê. Acho maravilhoso. O Rio Tietê, o Rio Pinheiros também, brincadeira. Em São Paulo tem muitas coisas interessantes. É a 4ª maior cidade indígena, ou 3ª maior cidade indígena. Mas a gente gosta da natureza porque a gente é isso daqui. E quando a pessoa vai lá, isso é interessante. Especialmente quem está vivendo em situação de cidade, fica impactado. E pira a cabeça. É uma coisa de doido. Pirar a cabeça é uma coisa de doido. Então pode ser, né? Eu não piraria a cabeça. E não é 1, 2 ou 3, são várias. São várias pessoas. Aí eu e os meus parentes, de vez em quando a pessoa fala, eu vou visitar vocês. A gente olha, eu acho que não dá para você ir não. Porque você não tem equilíbrio talvez suficiente. Por quê? Porque é pulsação de vida. Né? Quando você está num lugar que a pulsação é de morte, você fica com essa pulsação de dor e de sofrimento. Você somatiza a dor e o sofrimento. Não somatiza a dor de vida, a alegria da vida, tá entendendo? E não é serenado, viu gente? Quando mataram o Mascarrado, a gente chora. O Del, que não tem uma perna, apareceu no vídeo. Ele não tem uma perna. Ele levou um tiro, deixaram a perna dele gangrenar, cortaram a perna dele acima de onde foi o tiro. E por quê? Para não mostrar, porque ele teve que assinar um BO, ele não sabe ler nem escrever, ele teve que assinar um BO dizendo que ele estava em ataque, e o tiro foi pelas costas. E ele não fez a biópsia da perna. E depois de cortar a perna, ele foi para o presídio, Aristão Cardoso, para um lugar chamado Latão, onde ficam os estupradores. Você vê, é uma história de dor, de tragédia, de violência. Mas o que a gente fala para Del? Memória, meu amigo. Memória, mas sem rancor. Por quê? Porque a gente sabe que isso vai dar as voltas, tá certo? Então essa é a pulsação de vida. Então algum lugar, quando você está no meio da natureza, com os bichos, quando você está num coletivo, isso aí na comunidade é outra coisa, né? Quando você está numa coletividade, a comunidade do Pinambá hoje é 9.000 pessoas. Você não tem muito o que falar que isso é meu, exclusivamente meu. Você quase necessariamente divide as coisas. Eu estou tendo que sair um pouco da aldeia agora por causa do probleminha da perna, né? Mas aí quando eu vi, teve uma ocasião que eu vim para São Paulo, demorei para fazer o pós-doutorado, né? Demorei 4, 5 meses aqui. Aí me ligavam, Casé, a gente pode pegar seu fogão? Claro. A gente pode pegar a sua bicicleta? Pode. Pode pegar a sua cama? Pode. O ventilador? Também pode. A gente pode ficar na sua oca? Pode. Porque não é seu. Né? A tradição dos povos indígenas é nomadismo. Deixa eu contar uma história
Isso quando aquele movimento de 2013, né, então para derrubar Dilma, né? Você não sabe o que era difícil ser indígena, viu? Você quase apanhava no meio da rua. Aí, vindo, isso não lá, aqui. Aí fui fazer uma palestra em Maringá. Aí desci no aeroporto de Campinas e um avião azul pequenininho, bem pequenininho. Aí sentaram 2 caras na frente de mim e começaram a me provocar, sem falar o meu nome. Mas falavam em alto, bom tom. Ah, os indígenas, o Brasil não vai para frente por causa dos indígenas. A energia é a eólica não dá certo no Brasil porque é no Nordeste, o Nordeste é o lugar de atraso. Tipo coisas assim. E a maior parceira que eles falaram foi assim: os indígenas são eles que desmatam a natureza, porque eles são nômades. Eles comem um cacho de banana aqui e vão para lá, vão para lá, vão para lá, vão para lá. E por isso não estão sendo desmatados. Não é um curso absurdo, você ouve essas coisas, né? Então o nomadismo não tem o sentido da poupança, de você poupar, fazer. A minha oca é de barro, aí já está caindo. Demorou 5, 6 anos, ela vai cair. Ela vai cair. Você está fazendo uma coisa que você sabe que vai cair. E por que não faz alvenaria? Porque a alvenaria você não é tartaruga. Se a gente quer ser igual tartaruga, a gente carrega as casas nas costas. Então, veja, quando você não tem esse sentido da eternidade ou da poupança, de ficar. Quando pergunto para uma criança o que você vai ser quando crescer, não é um absurdo. Porque a criança já é criança. O que ela vai ser quando crescer? Por isso que a filosofia libertária, né, anarquista, eu leio, né, quando você perguntava para Proudhon, esses anarquistas, Bakunin falavam, como que será a sociedade futura? Se você projetar a sociedade futura, você está sendo autoritário com o que vai vir no futuro. Se você faz a projeção de uma criança, o que você vai ser? Olha, eu vou fazer com que você seja um grande jogador de futebol. Olha que autoritarismo que você está sendo com ela. Então, essas situações fazem com que a morte faça parte necessariamente da vida. A gente mora no coletivo, né? Então as dores são compartilhadas, né? Aí do lado está a Cacique Valderice, grande Cacique Valderice. Já foi presa 2 vezes, viu, gente? Por formação de quadrilha. Assim que indígena. Então, a gente dá risada, isso que é interessante. Porque se a gente fica, porra, não. É claro que a gente é para porrada, a gente vai, né? Mostrou um pouquinho. Bom, aqui é Dona Maria Mariá, que é Tupinambá, e Pataxó Ranhan cantando, né? Olha um pouquinho da nossa caminhada. Cachimbo. Por que você, por vezes, não sabe nada disso sobre nós? E aí entra a acusação de morte novamente. Os donos do poder econômico e político. E eu falo isso direto para meus parentes, viu, meus parentes? Tem parentes aqui também. Não adianta. O Estado nunca vai aceitar a gente. Se para o Estado nos aceitar, nós vamos ter que deixar de ser o que nós somos. Eu sou muito amigo de Geni, admiro muito a Geni, melhor seria. Fiz até banca de doutorado da Geni Nunes, né? Que é uma indígena, uma mulher indígena, não binária e Guarani. E ela disse uma vez, a gente estava fazendo uma mesa, eu, ela e Joninho. Olha que mesa, né? Que legal, a gente estava nós 3. Ela falou uma coisa, que era não binária, né? E aí alguém falou assim, ela estava reclamando que quando ela sai na rua com uma companheira, né? Com alguém não binário como ela, ou vestida com um cocá, as pessoas ficam olhando, apontando, né, discriminando, preconceituando. E alguém respondeu, claro, talvez você vai sair desse jeito. Aí ela respondeu, então para eu ser o que eu sou, eu tenho que não ser. Eu só posso ser aceito de ser o que eu sou, não sendo o que eu sou. Isso se chama tolerância. A tolerância é um sentimento pequeno, mesquinho, horrível. Você não pode tolerar alguém, é melhor não tolerar. Porque tolerar eu te aceito, né? Desde que você dá um jeitinho, né? Dá uma melhoradinha. Não usa o cocar, não. Né? Então por quê? Porque a nossa forma de ser, né, é diferente. Agora vou ler a poesia inteirinha de Dona Nivolta. Aqui tinha uma grande nação, descoberta pelos brancos para nós povos invasão. Aqui não tinha divisa, não tinha cerca. Nossa riqueza era partilha. Aqui não se acumulava nada.
Hoje tudo é garantia, mas quem pratica a igualdade não precisa de utopia. Dona Nivalda, mãe de Cacique Valdelice, né, quem cantou já. Mas olha como ela está presente. Olha como isso irrita. Olha a Arthur Lira. Acho que você nunca fez isso na vida, né? É claro que isso não vai bater, né? Essa forma de se relacionar, né? Então, por isso que a pulsação de morte deles é contra o nosso direito congênito, originário, ancestral, natural à Terra. Por isso que quando a gente deixa essa forma física, como eu falei no vídeo, a gente é devorado pela natureza, assim como a natureza nos devora, a gente devora a natureza também. Um dia eu estava na minha oca. Na minha oca não tem barata nem tem rato, só tem cobra. Aí um dia estava lá 10 horas da noite e caiu uma jaracuçu. Pá! Olha que coisa da morte aqui. Aí a jaracuçu, se ela te picar, 15 minutos você morreu. Dependendo do lugar, você perde a perna e o braço. Aí eu olhei, a jaracuçu nem olhou para mim. Falei, poxa. Aí eu fiquei pensando, olha que interessante. Eu não faço parte da dieta da jaracuçu. A jaracuçu não quer me comer. Então ela caiu por aqui porque estava chovendo muito. E a oca de barro, a água fica lá e cria um monte de rã, de gira e de sapo em torno da oca. Então a jaracuçu estava lá para comer uma rã e não casanhatu. Aí eu falei, olha que interessante isso, né? Aí o que eu fiz? É claro que eu não vou ficar lá com ela também. Aí saí da oca, fui da oca de uma outra pessoa. No dia seguinte a gente foi lá, pegou a jaracuçu e devolveu para a mata, devolveu para a natureza, tá certo? Não tem pulsação de morte. A pessoa tem medo de uma cobra, como se ela fosse pulsação. Por vezes era tida como símbolo da morte, da maldade, né? E já indo para a gente finalizar aqui, a antropofagia a gente já falou, passou o filme, né? Sim, fazer um convite aqui. Depois eu faço o convite. Fim. Mas a história não tem fim. Obrigado, viu, gente? A gente abre para os debates. A gente vai ter um tempinho para quem quiser fazer um comentário ou pergunta, né? A gente não tem muito como ficar filmando, né? Mas sai o áudio. Posso virar? Obrigada, Zé. Eu queria fazer um comentário, eu fiquei pensando, enquanto você falava, nessa questão da binariedade, né? Como a gente vive nessa questão binária em tudo. E aí fiquei pensando na questão morte e vida, e pensando como a gente categoriza a vida como positiva e morte como negativa. Fiquei aqui pensando sobre isso. E aí pensando na encantaria, faz muito sentido, assim, quando meu pai faleceu, e ainda hoje, acho que pro resto da minha vida, eu sinto meu pai muito presente. Muito assim, eu peço conselho, eu converso com meu pai e tal. E eu tenho estudado muito um conceito que é dos cuidados paliativos, que é quando a pessoa está em processo de morte e tem um médico especialista que acompanha para evitar o sofrimento, a dor física e tal. Que existe um conceito de boa morte, que eu acho muito bonito. A boa morte seria a morte que acontece de forma natural, sem sofrimento, que vai no tempo da morte. Fiquei pensando em tudo isso, pensando como que uma coisa que é tão natural e que acontece com todo mundo pode ser vista como negativa. Porque não faz o menor sentido, né? A morte não pode ter uma qualidade, porque ela só é. Então eu não posso colocar ela como uma coisa que é o oposto da vida, nesse sentido, e colocar como negativo e positivo. E aí pensando na encantaria, fez sentido pra mim, ver se eu estou muito louca, assim, porque aqui... Deus, você não foi para o universo ainda, né? Porque existe uma má morte, eu fiquei pensando, né? Porque é isso, ouvindo você falar, a encantaria seria essa boa morte, ou a morte, não é uma palavra muito interessante, mas... E tem essa má morte que faz parte dessa bionecropolítica que você está falando e que tem a ver com a morte que ela é imposta e violenta e que não é o momento daquilo acontecer. Então sim, existe, mesmo eu não achando que é binário vida e morte, existe uma morte má e existe uma morte boa. Isso. Né? E que a encantaria faz muito sentido, nesse sentido fez muito sentido para mim. E eu ainda aí, levando para outro lugar ainda mais, que eu estou na morte, gente, o tempo inteiro.
Por mais que eu fale com meu pai, converse com meu pai, eu não acho que ele teve uma morte boa, porque ele teve uma morte no hospital todo amarrado. Eu preferia que ele tivesse morrido em casa, mas a gente, tentando prolongar a vida dele, causou mais sofrimento a ele, né? É muito contraditório isso, porque a gente ama a pessoa, a gente mantém ela o máximo possível. Eu senti que a gente estava forçando um pouco a barra, que ele precisava ir embora. Mas enfim, levantou tudo isso para mim. Muita coisa que eu estava pensando fez sentido hoje. Mas posso falar uma coisa? Mesmo nessa... Você tem razão. Aquilo que aconteceu com o Del de perder uma perna. Pensa assim, o Del era um homem de 50 anos. Era, tinha 50, né? Está vivo ainda. Imagina com 50 anos você perder uma perna. Faz isso na sua casa, amarra um dedo da sua mão, né? E tenta fazer as coisas. Um dedo da sua mão já vai produzir um desconforto, um desequilíbrio. Imagina uma perna. Quando ele perdeu a perna, ele não conseguia se limpar, fazer um prato de comida, tomar banho. Ele ficou totalmente dependente. O Del era pescador, né? Um indígena pescador, gostava muito de dançar o forró, né? Gostava muito de jogar bola, essa coisa toda, né? E aí quando eu morei com ele um tempo, né? Era interessante que o topo da perna ficava assim, ó. E ele entrou no alcoolismo, né? Entrou no alcoolismo grande, porque foi muito sofrimento. E ele não teve biópsia da perna. Ele não sabe onde a perna foi enterrada. Foi extremamente violento. E o pós-operatório dessa pessoa foi na cadeia. Então veja que é um grau extremo de violência. Mas o que a gente falava e o que a gente aprendeu com ele? Não é esquecer. E não alimentar o rancor. Então isso é um ato de violência. Mas a gente falava que a perna dele estava encantada. Que era uma encantaria. Né? E isso deve estar vivo até hoje. Vai completar quase 60 e poucos anos. Né? Bebe a cachaça dele, mas não com um grau que ele bebia antes. Né? Mantém um equilíbrio da cachaça dele. Até a gente já falava isso. As pessoas, mas vocês não deixar. Quando ele vinha aqui com a gente para São Paulo, ele bebia muito. Né? Se ele estivesse aqui com uma certa fase, ele estaria roncando, ou estaria meio doidão da cachaça. Aí a gente falava, vocês vão ter que entender o lado do parente. Ele é assim. Né? Então, olha só que interessante que eu estou lhe dizendo. É um processo de sofrimento, mas a perna encantou. E ele não perdeu o sentido da encantaria. Então, mesmo quando tem um massacre, teve o massacre do Cururupi, o índio Caboclo Marcelino, que na década de 30 e 40 foi barbaramente preso, colocaram ele numa jaula lá na frente da prefeitura de Ilhéus. É terra dos coronéis do Cacau, tá entendendo? É de gente muito violenta. É de família de Jorge Amado, viu? Nem todo mundo é amado na terra de Jorge Amado. Mas aí quando a gente vai, vamos todos nessa marcha para lembrar o que passou, nosso antepassado, que seu sangue derramou, ou devolva a nossa terra, que essas terras nos pertencem. Foi só matar e ensanguentar os nossos pobres presentes. Senhor presidente, devolva a nossa terra, ou devolva a nossa terra, que nós estamos em pé de guerra. Senhor presidente, essa terra nos pertence, pois mataram e ensanguentaram os nossos pobres parentes. Mas a gente fala, música dor, vem no processo de dor. A gente faz a caminhada, e depois todo mundo toma um banho de rio, toma um banho de mar, e vai na canjibrina. O giroba é a cachaça que a gente faz da mandioca, né? Que é um fermentado natural. Alguns chamam de caulim, né? Outros chamam de outros nomes. A gente chama de giroba. Mastigava a mandioca braba e o fermento do próprio guspo. Né? Hoje não usa mais o guspo, né? Mas aí o fermento fazia a giroba. Então, veja, depois no final da caminhada é banho de mar, né? A gente faz um almoço, tem uma festa, é festa, olha só. Olha só, não estou falando, tem um livro que a morte é uma festa, né? Em certas culturas, e eu acho que a gente tem muita essa vocação, né? Que mesmo quando a morte é vinda da dor, do atentado do Estado terrorista sobre nós, de massacres, de tortura, a nossa tendência é não alguns falam de somatizar, estou usando aí o Reich, né? A psicanálise. Desculpa, eu fiz pós-doutorado na psicologia. A gente estudou um pouquinho. Então, alguns chamam de somatizar. A gente fala que a gente não fica com essa coisa incorporada, né? Com o ódio incorporado, porque isso não permite a nossa resistência. A nossa resistência tem a resistência, é parar uma estrada e ir lá para Brasília e xingar os caras. Essa é a resistência. Agora, a resistência, ela é do lado da espiritualidade.
da alma. É o que nos segura, o que nos pintar, usar o cocá, fazer a maracá, fazer os colares, né? Essa coisa. E a gente tem uma alegria de fazer isso, é muito bom fazer isso, é comer. Então, aí em janeiro, a gente faz uma caminhada que chama Puxada do Mastro São Sebastião. Olha, é uma festa, viu, gente? Os mais antigos, diz a dona Nivalda, fechar os olhinhos, olha só, dona Nivalda. Fio, no século XVI, eles jogaram roupa contaminada com varíola, igual fizeram com os Yanomamis. Isso é prática histórica, gente. Isso não é uma novidade. A gente já sabe o que é escolha de licitude. O primeiro escolha de licitude foi contra nós, da guerra justa. O índio que se não converter, o índio que não quiser coroa portuguesa, pode ir lá matar, escravizar, estuprar. É guerra justa. A gente já sabe o que é miliciano. É o bandeirante, é o capitão do mato. A gente já enfrenta esses caras o tempo todo. Aí ela fala, filho, jogaram roupa contaminada de varíola. Aí os que viveram fizeram uma promessa, entre aspas, né? Que ela se tornou um pouco católica, de ir no meio da mata, buscar uma árvore e trazer até a aldeia mãe. É século XVI, viu, gente? Aí, como lá é antigo, os caputinhos chegaram lá e falaram, opa, essa festa da árvore não pode, tem que escolher um santo. Venha, vamos escolher São Sebastião. Quem que é São Sebastião? É o santo padroeiro do movimento gay baiano. São Sebastião é sexualizado. Veja a foto do São Sebastião. Ele está, olha que foto, você que a gente gosta do São Sebastião. Ele está na cruz, mas está assim. Mande mais flecha aí. E aí não mataram ele na flecha, espancaram ele na porrada, tá entendendo? E jogaram o corpo dele no esgoto. A felicidade, a nossa forma de ser, é a agonia deles. Eles nos odeiam, porque essa forma de ser é uma forma de resistência. Não tem uma música, né? Ri de tudo, o tempo todo, pode ser demência, mas não é nosso caso, não é demência. A alegria é uma resistência, né? Então, a gente vai, aí a gente vê São Sebastião, no candomblé, em alguns candomblé, na Bahia é São Jorge, no Rio é São Sebastião, Oxóssi é quem manda, nas bandas do meu coração. Então a gente vai lá no meio da mata, já que os padres querem, vai e vem a São Sebastião. É tudo menos São Sebastião da Igreja Católica. Aí a gente vai no meio, o segundo domingo de janeiro, que bate com o dia de Santo Reis quase. Hoje é o dia de Santo Reis. Olha aí, a gente já fazia São João, gente. Não sei se existe São João. Né? Tem um vídeo meu, depois no US, né? Fala sobre a festa junina, é uma festa indígena. A gente já comemorava a festa da devoção pela lua, noites longas, dias curtos. E aí, quando chega em janeiro, solstício de verão. O ano para a gente começa com a festa de São Sebastião. Aí vai no meio da mata. Olha só, aí está remontando uma história da morte de varíola. Antes de sair da igreja, bate uma feijoada. Por isso que o estado normal do indígena é barrigudinho mesmo. Tem uns índios atléticos, né? Fazer o quê, né? Saragões. O estado dos Yanomamis estavam daquele jeito, porque é doença mesmo, né? É o itico. Eles foram canibalisticamente empregados por esse lógica capitalista. Mas o índio, em estado natural, ele vive muito bem. Na minha região, ninguém vai te pedir dinheiro para comprar, né? Ele está remetendo a um massacre do século XVI, né? Que é um massacre. E aí vem puxando, ajoelham, puxa, leva um pau de bastião, ajoelham. Esse ano é um pauzinho para o ano, é um pauzão. Tem toda a conotação sexual, viu, gente? Aí a gente canta, nesse pau as turistas da Olivença não põem a mão. A gente vai cantando isso. Aí usa a casca do pau para fazer chá, dizem que é afrodisíaco. É a festa, o dia inteiro de festa, mas está com a memória no massacre do século XVI. E não é alienação, né? Não sei, eu ia falar isso, porque também quebra essa lógica binária de que a luta tem que ser grave, triste. É isso, tudo a gente divide. Tem uma frase da Gloria Steinem, eu acho que é uma feminista americana, que ela fala, não acredito em revolucionários que não dançam. Porque é meio isso, assim, né? Tudo tem que ser sisudo ou é alienação. Não, né? Eu quero que meus inimigos sejam felizes, porque gente feliz não enche o saco, né? É uma frase que eu gosto de falar. Então, que eles sejam felizes, mas longe de mim, né? Mas muito longe, né? Vai-se embora, Catimbó. Então, veja, mas aí, se você remete uma festa,
Só te dei 2 exemplos de setembro, que é de Caboclo Marcelino e Massacre de Mendiçá. Em janeiro, que representa a roupa contaminada de varíola. Né? Não é que não perdeu a memória, não é alienação. Né? É guerreiro, é tupinambá, está na luta. Né? Sai porrada mesmo, se mata lá, se mata por pouca coisa. Né? Mas veja que está lá presente. E é uma festa, nossa Senhora, é uma coisa de doido. E não é só nossa cultura, isso é encantaria, porque todo mundo incorpora encantaria. Né? É claro que a comunidade aqui estou, você tem muitos evangélicos, você tem muitos católicos, você tem indígena, eu até explico, você tem indígena que incorporou realmente a fé católica, tem muita gente do candomblé, nós temos uma comunidade, que eu não vou falar o nome, que a maioria das mulheres são de candomblé, elas são raspadas, né? E eu vejo muita proximidade, por vez do candomblé, com a cultura indígena. Não é a mesma coisa, não estou confundindo não, né? Mas a questão dos elementos da natureza é muito. Pisar caboclo, caridé, vou trazer o Bolsonaro para debaixo do meu pé. Oi, pisar caboclo, vestimenta de caboclo, é samambaia, samambaia. Pisar caboclo, não se atrapalhe, saia do meio da samambaia. Pisar caboclo, não se atrapalhe, saia do meio da samambaia. Quem é esse cacique que veio de Aruanda? É o Oxóssi, seu cavalo, com seu chapéu de banda. Vem de Aruanda, uê, vem de Aruanda, uá. A gente canta muita música que também canta no candomblé, né? Tem uma assim, maré encheu, tornou vazar, de longe, muito longe eu avistei Ará, minha palhoça coberta de sapé, meu arco, minha flecha, minha cabaça de mé. Eu moro na mata, mas ando pela chapada, rameia meus índios na chapada. Olha só, essa que a gente canta para os nossos inimigos. Quebra a cabaça, espalha semente, corta a língua de quem fala mal da gente, corta a língua, arranca os dentes. Porque a gente canta isso com alegria, com uma felicidade, né? Então você vê que isso eles odeiam, né? Porque é uma forma de ser que foge do controle, é uma forma de ser que foge do controle, por isso que eles nos chamaram de indolentes. Tem um texto aqui, não sei se eu vou conseguir achar aqui, mas tem um texto de um navegador português que ele fala da língua tupi. Aí ele diz que não se acha na língua tupi 3 letras. Achei. Vou ler aqui. É um tal de Pero Magalhães de Gandavo. Ele escreveu isso em 1578. Diz ele sobre a língua tupi. Carecia de 3 letras, convém a saber. Não se acha nela F, nem L, nem R. Coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. Eu acho isso lindo. Para mim é um máximo de elogio, né? Quando falam, você é indolente, sou mesmo, né? Qual que é o perigo? O índio é indolente, é preguiçoso, não gosta de trabalhar. Se tu gosta de trabalhar, azar é seu, você que se lasque para lá. Se o trabalho fosse bom, você não ganhava, você pagava. Você chegaria para o seu patrão e falaria: ô meu patrão, quero pagar R$50 hoje para trabalhar. Trabalho é uma desgraça. Mas se você não vai fazer uma obra, dá trabalho, mas é um trabalho que, tá vendo aqui isso da morte do trabalho? Carregar aquelas varetas, os troncos nas costas, né? Ir lá no meio da mata, pegar o barro, bater o barro. Vai pescar lá em alto mar, uma jangadinha de 9 paus, sem eira nem beira, né? Aí o parente era litrão de cachaça, a gente fica a noite inteira no alto mar pescando, na jangada, vem com a mão toda estourada, mas ele gosta. A Maria que vocês viram aí, ela é tirador de piaçaba, né? A Maria sobe no pé de piaçaba. É um trabalho bruto, né? Porque se você errar pisada, você rasga o braço, a mão. Você vai pegar piaçaba, tem escorpião, você tem cobra, né? Mas olha só, ela tem uma cabana de beira de mar. Quando você for lá, vale a pena visitar a cabana dela. Em frente à cabana dela tem um riozinho. A Maria trabalha muito, mas ela gosta pra porra. Pra porra não é palavra, é qualidade de vida. Então, ela trabalha pra porra. Por quê? Você vendo com a dualidade, a binalidade, o trabalho é sofrimento. Quando eu falo isso para os meus alunos, eu ia dar aula hoje, viu, gente? Eu estou aqui. Eu falo para os meus alunos: se eu tiver que sair de Olivença para vir aqui para a UESC, na Universidade Estadual de Santa Cruz, obrigado, virou trabalho.
Agora, quando eu saio de Olivença, tem que sair bem cedinho, acordar 4h30, 5 da manhã, né? Para chegar até o Oeste, ou na Federal do Sul da Bahia. Mas eu sei que aqui vai ser uma troca, nossa, vai ser felicidade. E ainda vou ganhar din-din. Olha só que coisa boa, vou fazer uma coisa que eu gosto e vou ganhar dinheiro. Tá entendendo? Isso aqui dá trabalho. O pessoal acha que essa exposição, eu estava sentado lá e veio do céu, né? Dá trabalho. Amanhã eu vou dar uma palestra no Cieja, Ticoatira, lá na Penha, à tarde. Aí vou sair de lá, já vou para Praça da Árvore, para o cursinho do Vitor, que é um cursinho da Igreja Católica de esquerda, né? Olha o tema, questão indígena e o capitalismo, olha só. E no sábado já vou fazer uma aula de campo lá na Igreja dos Aflitos, no pátio do colégio. E no domingo eu vou ficar o dia inteiro no Anhangara. Aí você pode, você vai trabalhar bastante, mas eu vou fazer o que eu gosto, né? Vou fazer uma coisa que eu gosto. Então veja que não é vinculado. A binaridade, ela é uma coisa, na minha leitura, cada vez mais eu tenho convicção disso, é uma coisa equivocada, né? Se você faz com satisfação, não é. Por isso que quando a morte mesmo, você tem toda a razão, aí quando fala que a morte dolorida, a morte de violência, né? Derivada da violência. Mas deixa eu contar um caso aqui, quando eu fiquei 15 dias internado, em pleno carnaval, que desgraça, lá em Ilhéus, né? E lá eles tratam mal a gente. Aí eu estava com a perna, não podia andar, né? Não estava podendo andar, só para ir para o banheiro, eu tinha que ir na cadeira de roda, tomar banho em cadeira de roda, e alguém tinha que me empurrar, né? Para eu conseguir pôr o pé no chão. Tem algumas enfermeiras que são parentes, né? São indígenas, são mulheres negras, pretas, né? Mulheres indígenas trata tudo bem, né? E aí índio, tem até um contrabando de comida aqui. Entendeu? Comer comida do hospital. É uma coisa boa. Aí, mas tem umas que não gostam da gente. Aí me levaram para o banheiro e me esqueceram no banheiro. Fiquei quase meia hora no banheiro, gritando de dor. Ah! Aí as mulheres vieram. Eu acho que elas fizeram. Não foi de propósito. Foi esquecimento mesmo. Mas o que é que você faz? Você faz uma brincadeira, você desmonta por aí, você faz um quebra aí, tá entendendo? E aí, a maioria das pessoas que estavam internadas comigo, era uma coisa de gente com dor, né? Era hospital, internação de dor. Aí tinha um tal de São Antônio. Ô, São Antônio, tem que ligar para o senhor. Aí, São Antônio, ô índio, posso contar uma história para você? Ô, São Antônio, na moral pode, mas na moral, São Antônio, é 1h da manhã. Não, mas pode ser assim mesmo, índio? Eu falei, pode. Vou contar até isso aqui. Lá no meu bairro, índio, teve uma pessoa, foi no vendeiro e perguntou, o senhor tem veneno para rato? Aí o vendeiro falou, tem, você vai levar? Aí a pessoa respondeu, não, eu vou trazer um rato para comer aqui. Ô, São Antônio, que história fantástica é essa? Mas bora dormir, bora dormir, que tem outro aqui também. Aí o outro cai na conversa, oi, deixa ele contar. Fala, tá bom, bora lá. Então, você vê, né? Esse jeito nordestino, né? Quem nordestino sabe disso, né? Nós nordestinos tem que fabricava da preste, bravo, e é mesmo, né? Rasca o facão, mas a gente tem as músicas de forró, né? Do duplo sentido, a malevolência, né? No sentido positivo disso daí. São formas de resistências, né? São formas de resistência. Gosta de corpos tristes. Então. Eu lembro que me fugiu agora, mas é verdade. O São João é uma das maiores festas que tem, né? No Nordeste. Por isso que eu vou embora já semana que vem para aproveitar o São João. E dá muito trabalho aquela comida toda, fazer plantar o milho, o amendoim, a colheita, essa coisa toda, né? Mas veja, compartilhar. Por isso que aí, nesse sentido da encantaria, mesmo que a morte seja vinda de um sofrimento, de uma dor, do terrorismo de Estado, de uma chacina, de um genocídio, né? Aquela pessoa fica na encantaria, né? E aí a melhor coisa que você faz para ela é lembrar, ter memória, mas não com rancor, né? E falar que não é vingança, mas ainda vai dar a volta, né? Alguém quer falar alguma coisinha para ele acabar? Eu ia fazer só um paralelo que eu trabalho com crianças e eu trabalho com brincar, minha pesquisa no brincar. E aí, falando desse tema da morte, o que me fica muito claro é que
Até essa dualidade, a morte é presente, ela é constituinte da nossa sociedade, nossa aqui, né, dos colonizadores e que somos colonizados também. Porque desde lá da infância, a gente fala de brincar, todo mundo está sabendo que as crianças precisam brincar, acabamos de sair da Semana Mundial do Brincar. Mas a gente fica regendo as formas que a criança vai brincar. A gente quer domesticar tudo, né? E isso não é brincar, porque o brincar leva em consideração a liberdade e a potência que a criança já tem dentro de si, porque ela já é, né? Ela já é. E ela traz, e ela sabe fazer isso. A gente aqui não sabe, a criança sabe brincar. A gente aqui não sabe. Então, quando você fala dessa cultura que se brinca o tempo todo, é a cultura que não podou. É a cultura que não domesticou. Né? Quando a gente pega a pedagogia regenerativa, que faz aí o contraponto com a agricultura, agrofloresta, que contrapõe com a agricultura tradicional, que é o quê? Vou lá domesticar aquele terreno, tiro tudo que tem, acabo da floresta e boto lá uma cultura, aí eu preciso pôr pesticida e etc. Fora que devasta, tira os povos, polui, acaba com a fauna, flora, enfim. Isso é a domesticação. Isso. Domesticação. E a gente também faz isso com a gente, né? A nossa cultura aqui, que é a nossa cultura, que a gente vive dessa cidade, aqui, desse lugar que a gente está. E é por isso que a gente fica nessa dualidade, nessa questão de morte. Na verdade, o que nos falta é a vida. A morte a gente tem todo dia, o tempo todo. A gente vive a morte o tempo todo. Mas você falou da o que falta é a vida. Eu tenho lido muito sobre como a morte tem sido higienizada, assim como o parto está sendo higienizado. Né? Então hoje você vai lá, toma anestesia para dar à luz, a mãe não passa pelo processo daquele parto, e a morte também. Se morre cada vez mais em hospital, não se vive a própria morte. A gente evita viver a própria morte. É isso, a gente tem os dois extremos. Porque a gente não vê a morte como vida, porque a gente não vê nada como vida, na verdade. A gente não vê a morte como vida porque tudo pra gente porque a gente é sem vida. Mas no caso dela, eu estive na escola dela, as crianças, nossa senhora, ela é uma brincante, né? A Adriana faz um trabalho de brincante. A função dela, qual que é a sua função da escola? Brincar, né? Ela trabalha brincando com as crianças. Quer dizer, não é inventando, quer dizer, não é colocando o manual de como brincar. Para brincar dessa brincadeira, você tem que ler esse manual, não com a Adriana. Tanto é que as crianças da escola dela brincam mesmo, né? O tempo todo. Uma vez foi fazer uma palestra com o Antônio Nóbrega, né? Do brincante. Ele me chamou, uma pessoa que faz um trabalho com ele. E aí eu comecei a cantar aquela música, sou pataxó, sou garanani. Eu esqueci o nome, eu não vou, é rapidinho, viu gente, é bem que eu vou. Do Antônio Nóbrega, sou pataxó, sou chavante guarani, sou tupi. É uma música que ele fala do descobrimento do Brasil, mas ele coloca um tom brincante nisso, né? E aí no meio da mesa, era a internet, né? Aí falou, não me contigo, eu tive que vir aqui para brincar com você. Porque é isso, né? É claro que, por isso que eu volto a insistir, eu não estou falando por todos os tupinambás, viu meus parentes? Nem por todos os chucurus. Mas se você vai pegar os meus parentes mais velhos tupinambás, os que não estão muito preocupados com as questões da dinâmica do movimento, eu falo que eu sou da luta indígena, eu não gosto de falar que eu sou do movimento indígena, eu gosto de falar que eu sou da luta indígena. Porque uma coisa é o movimento tem as organizações, viva a Grande APIB, a Grande Soninha, tem o Estado, tem a disputa, tem o indígena no partido, tem o indígena no governo, isso é o movimento. Né? Agora, a luta indígena é de outra monta. Aí você pega os mais antigos, é brincadeira o tempo todo. Você pega os mais velhos, na minha comunidade não tem jeito, você acordou de manhã, não vai dar bom dia para mim? Vocês não entenderam, né? Na minha comunidade, dificilmente você vai sair lá com uma piada, porque é o tempo todo. Vocês não entenderam quando eu falo, você não vai dar bom dia para mim? Ai, meu Deus, vocês são.
olha só, quando o sol de manhã, só quer sair, aí você fala, só quer sair forte, só quer sair forte. É assim. O tempo todo, algumas vezes é machista, né? Mas as mulheres também fazem as brincadeiras. Só que aí você quer sair, né, Casé? Só quer sair forte. Então é o tempo todo assim, não tem como. Aí na nossa comunidade a gente chama um do outro de corno. Tem o Binho, que é Binho corno, né? Ele gosta de ser chamado de corno porque ele tem orgulho de ser corno. Então, Binho corno, aí o nosso Casé falou, não pode falar mais corno na nossa aldeia. A gente não fala mais corno, fala cara de boi. ou sacola de carrapato. É o tempo todo, tá entendendo? É o tempo todo. Ou seu sacola de pulga é cachorro. Você quer ser sacola de pulga ou quer ser sacola de carrapato? Não pode falar que a gente bebe, né? Então a gente fala, vamos tomar um bico amarelo. Sabe o que é bico amarelo? É 51, porque 51 tem bico amarelo. Então, são os códigos que é o tempo todo, né? O tempo todo eu fui viajar com o cacique Alício, grande cacique ali, ele que me deu o nome de Andatu, de Alma Boa, né? O cacique ali, bem velhinho, é das históricos, né? E ele só anda com porretinho. A gente foi para Brasília, lá no UNB, a gente foi fazer uma palestra na UNB, ficamos na casa de uma professora francesa, né? Aí na palestra estava o filho de Sarney, sem bigode, falando. Ele era secretário do Meio Ambiente. Eu falava, cacique, ele é filho de Sarney. Ele falava, deixa estar. Aí ele pegou o porretinho dele e maracá. Deputado, tem deputado que parece bosta bosta de vaca no meio do mato. A casca é dura, quando pisa uma merda solta. Olha o desmonte que ele faz. Aí eu no avião, cacique, no avião, já. Aí passaram o almoço, dando as coisinhas, né? Eu não quero não, falei, é de grátis, cacique, tome V2 aí, dessa coisa aí. E aí ele estava conversando que a francesa visse a gente bebendo cachaça, né? Então quando ela saía da sala, ele colocava cachaça na cerveja. Então esses quebra, aí tem 2 filhos dela, que eu fiz doutorado, né? Eu estudei um pouquinho de francês. Para você falar, não, mas eu entendo, né? A audição eu entendo. Aí os filhos dela falavam que a gente era meio sujo, né? Esses índios sujos. Aí eu falei para eles estão falando que a gente é sujo, cacique. Isso ele fala, deixa estar. Aí ele chamou os meninos sabiam fazer português, falar português, chamou os meninos. Aí eu fui lá na cozinha, aí quando eu voltei, os meninos já estavam deitados no colo dele, tá entendendo? Porque os mais velhos da nossa comunidade, eles são brincadeira o tempo todo, né? Porque eles não estão encanados com as lógicas da política, né? Formal. Muitos parentes estão na política formal, nos espaços de poder, nos espaços de luta, né? Mas mesmo a Sônia faz um monte de quebra. A rainha da motosserra, aí dava motosserra para Cátia Abreu, tá entendendo? É uma tendência nossa, né? Mesmo quando a gente está lascado, a gente está lascado agora, né? Mas a gente já está acostumado a ser lascado mesmo e sabe que com marco temporal, sem marco temporal, a gente vai continuar na luta, não tem dessa, porque a pulsação é de vida, né? Mesmo diante da morte, a pulsação é de vida. Mesmo quando depois da morte, a pulsação é de vida. Né? Mesmo quando a pessoa morreu, porque ela ficou uma encantada da natureza, está na natureza. Mesmo quando a morte foi violenta, né? Virou uma encantaria da natureza, está presente, né? Por isso que a gente fala sempre, que na frase nossa, né, do movimento social, fulano de tal presente, agora de sempre, presente, agora de sempre, né? Um dia eu convido vocês para ir num velório lá em Olivença. É uma coisa muito, não é engraçado, mas é um encontro. É um encontro. Tem Pocazóia. Pocazóia é um biscoito que tem lá na Bahia. Aquilo seca a garganta. É um pacotão de Pocazóia e o litro de cachaça, de café, e vai trocando ideia, né? O velório é um momento de encontro muito grande, né? Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Obrigada, Casé. Só vou cantar uma última para despedir. Claro. Vou cantar uma aqui então. Se fala de morte, não é de morte. Que a música é assim. Caru é comer. Ecoe, Geará, Ecoe, Ige, Caru. Tupinambá, Ecoe, Geará, Ecoe, Ige, Caru. Arre, 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 arre.
Tupinambá vai te pegar, vai te comer. Tupinambá vai te pegar, vai te comer. Só que não, porque a gente não comia qualquer coisa. Então, eu trabalhei nisso daqui porque teve uma vez um antropólogo que foi contra a demarcação dos tupinambás. Uma antropóloga gringa, né? Aí ela disse, se eles forem tupinambá, nós estamos perdidos, que eles comiam carne humana. A nossa cacique Valderice disse, ela que fique tranquila, que a gente não comia qualquer coisa. É isso, gente. Valeu. Obrigado. Aluquim, Isapé e Andetaba, Ixé-Açó, esse Jaci, Oi, Petibó, Ixé-Açó, Xeobitupã, em Andetababi, Ixé-Açó, esse Jaci, Oi, Petibó, Ixé-Açó, Xeobitupã, em Andetababi. Tabaé, Tabaama, Tupia tanto